Nesta apresentação, nós vamos falar sobre as turmas de progressão. A oferta de turmas de progressão nas unidades escolares tem como objetivo corrigir o fluxo escolar gradualmente, promovendo a aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental que ainda não efetivaram as aprendizagens básicas. Para sua promoção, encontram-se em situação de distorção idade-escolaridade. É importante considerar as aprendizagens construídas pelos estudantes para que possam, após a promoção, acompanhar as turmas regulares. Realizar a análise dos resultados dessas turmas, focando no conselho de classe do quarto bimestre. Eu tenho aqui agora o documento orientador para as turmas de progressão na rede estadual de ensino de Alagoas. Este documento ele foi publicado em 2018, traz todas as informações necessárias para a organização e avaliação das turmas de progressão. O documento traz inicialmente a organização curricular das turmas de progressão, que devem ser articuladas com a formação básica do cidadão e as suas necessidades. A organização curricular para as turmas de progressão, ela tem a mesma organização das turmas regulares, que são organizadas em 4 áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Em linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, arte e educação física. Na área de matemática, matemática. Na área de ciências da natureza, ciências. Na área de ciências humanas, história, geografia e ensino religioso. 9 componentes curriculares. Os conteúdos dos componentes curriculares, eles devem articular uma abordagem de temas abrangentes e contemporâneos. Temas globais, regionais e locais. E também abarcar a esfera individual de cada aluno, de acordo com a base nacional, e também uma parte diversificada do currículo. Dentre os temas da parte diversificada, a gente pode falar sobre educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, educação para o consumo, educação fiscal, ciência e tecnologia, trabalho e diversidade cultural. São alguns temas na parte diversificada. Para as turmas de correção de fluxo escolar, o currículo deve ser organizado de forma a contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que possibilitem ao estudante a ampliação de sua maneira de ser e estar no mundo. A organização curricular para esse público se diferencia do trabalho pedagógico dos estudantes que se encontram nas turmas regulares, tendo em vista suas peculiaridades, principalmente no que se refere aos estudantes que estão com mais de 2 anos em distorção idade-escolaridade. A elaboração do programa didático específico deve considerar um conjunto de referenciais teórico-metodológicos na organização e encaminhamento do trabalho pedagógico, considerando que todos podem aprender. A diferença está nos tempos, ritmos, singularidades e formas de aprender de cada um. Nas aprendizagens, como frutos de vivências coletivas construídas nas diversas relações sociais. Sobre os direitos de aprendizagem, o referencial curricular da educação básica de Alagoas destaca as atitudes, que dizem respeito a cada componente curricular específico e a cada área. A perspectiva é que o trabalho pedagógico seja orientado no sentido de ensiná-las ou favorecê-las. No referencial curricular de Alagoas, nós temos os direitos de aprendizagem, que são todos os saberes a serem garantidos aos estudantes, as atitudes, as competências, as habilidades e os conteúdos conceituais. Os saberes são objetos de ensino e de aprendizagem. Os professores podem utilizar os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os seus saberes práticos. Da mesma maneira, os estudantes têm os seus direitos de aprendizagem, que incluem as atitudes, as competências, as habilidades e o contato com os conteúdos conceituais. A interdisciplinaridade é sempre bem-vinda, seja qual for a modalidade organizativa do trabalho pedagógico, adotado pelo professor ou pelos professores. O quadro que você está vendo agora é separado por componente curricular, nesse caso, língua portuguesa, para a progressão 3 do ensino fundamental. Inicialmente, traz todos os direitos da aprendizagem, que são as atitudes, os conteúdos, as habilidades e as competências. O domínio do conteúdo desenvolve uma habilidade que, por sua vez, desenvolve uma competência.
O documento dispõe de todas as disciplinas, todos os componentes curriculares de todas as áreas. Outro ponto muito importante são as avaliações nas turmas de progressão. As avaliações nas turmas de progressão devem ser de natureza processual, deve ser coletiva, dinâmica, permanente, contínua, participativa e é encargo de toda a comunidade escolar, não apenas dos professores. Deve-se eliminar o julgamento e a atribuição valorativa à formação humana do estudante. O que deve ser avaliado são os aspectos afetivos, sociais, culturais, biológicos e psíquicos dos estudantes. Nas turmas de progressão, a avaliação em sua dimensão pedagógica é de responsabilidade direta do professor, que deve considerar e valorizar a participação do estudante, o que significa que a dimensão pedagógica permite avaliar tanto o acompanhamento e a análise da construção, como a análise e o julgamento de valor do resultado. Essa verificação contínua e processual, ela deve acontecer ao longo do desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula. Para isso, se faz necessário considerar a realidade social, histórica e cultural do estudante e a construção das atitudes, competências e habilidades. Sobre os registros. As avaliações processuais devem ser registradas em fichas cumulativas. Nas turmas de progressão 3 e progressão 4, a avaliação será formativa, sendo obrigatória a ficha descritiva de avaliação individual por área de conhecimento. Sobre o processo de registro da avaliação e da frequência, é muito importante que se tenha em dia toda essa documentação. Toda essa documentação precisa estar devidamente preenchida com os dados relativos aos estudantes, com as especificações cabíveis. Nas turmas de progressão 3 e 4, a avaliação será formativa, sendo obrigatória ficha descritiva de avaliação individual por área de conhecimento. Essas avaliações serão realizadas com a utilização de diversos instrumentos. Então o professor pode usar trabalho individual, trabalho em grupo, prova, seminário, debate, painel, dentre outros instrumentos. Ressaltamos a importância de verificação no início do ano letivo, se algum estudante em distorção e idade de escolaridade tem possibilidade de promoção mediante reclassificação. Todos os procedimentos para a realização da reclassificação estão descritos no parecer 145 de 2013, 34 de 2013 e a portaria 11.583 de 2016. Depois a gente pode postar um material sobre isso, sobre a reclassificação. Na avaliação devem constar a ficha individual, o diário de classe, ata de resultado final, histórico escolar, ata de reclassificação ou ata especial de correção de fluxo e a ficha descritiva de avaliação individual por área de conhecimento. Agora encerra essa apresentação. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.